Então, boa noite. Na aula de hoje nós vamos falar então sobre tecnologia de ovos, né? Ontem a gente já fez uma introdução aí sobre essa parte, né? E aí nós iremos falar então sobre o que é o ovo, a sua composição, a sua importância, né? Quando a gente fala do ovo, ele é um alimento muito importante na alimentação do brasileiro, principalmente pelo seu preço, pelo seu custo-benefício. É algo que a gente tem aí, que a gente consome diariamente, segundo o que se fala, né? O brasileiro consumiu aí aproximadamente 192 ovos, aproximadamente 200 ovos no ano passado, então a gente tem aí uma grande quantidade de consumo de ovos, né? Então, por isso que é tão importante aí. Ele tem vários benefícios, principalmente por causa da sua composição, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o seu processo, e a gente vai aí falando um pouquinho, tirando as dúvidas, tá? Então, quando a gente fala de ovo, a gente está falando de um alimento bastante complexo e completo, tá? Para consumo humano, porque ele é rico em vitaminas, em minerais, ácidos graxos, que são os lipídios, nas proteínas, e que vão proporcionar aminoácidos com valor biológico para o nosso organismo, que são aqueles que a gente precisa para o funcionamento adequado do nosso organismo. Por exemplo, pessoas que fazem academia, malham, treinam, normalmente elas precisam fazer um alto consumo de proteína e por isso elas acabam optando pelo ovo, porque além, né, de ter todas essas características aí biológicas essenciais para o funcionamento do organismo, ele também é um alimento um pouco mais barato, tá? E tirando, né, o alimento materno, que é o leite, o ovo é um dos alimentos mais completos que a gente tem na natureza, tá? E aí, sempre que a gente fala, né, dos benefícios nutricionais do ovo, eu preciso lembrar que esses benefícios vão sempre depender da sua qualidade no momento que eu compro e no momento que eu vou consumi-lo, porque às vezes eu compro ele numa qualidade, mas eu demoro um mês para comer, ele vai estragar, ele vai mudar ali as suas características nutricionais, tá? E essas características nutricionais, elas podem ser determinadas de acordo com idade, aonde que esse frango, né, essa galinha, na verdade, foi criada, a saúde dessas aves, as condições de armazenamento pós-postura, tá? Então, tudo isso vai influenciar na qualidade e nos benefícios nutricionais desse ovo. Então, é muito importante a gente falar, né, sobre isso, para a gente entender que nem sempre a gente vai ter tudo aquilo que a gente imagina se não for um ovo de qualidade, tá? E uma das principais responsáveis, né, pela mudança dessas características nutricionais ou da qualidade do ovo é a forma como se armazena esse produto, como, por exemplo, aonde que ele está sendo armazenado, qual é o tempo que ele ficou armazenado, qual é a temperatura que ele fica armazenado e qual é a umidade que ele fica armazenado. Tá? Então, tudo isso vai influenciar na qualidade do ovo, né? E as principais... Desculpa, eu ia falar de novo a mesma coisa. Então, quando a gente fala, né, sobre esse processo de armazenamento, o ovo, normalmente ele vai se deteriorar muito mais rápido se eu utilizar e armazenar ele em temperaturas de 30 a 40 graus Celsius, tá? Ao invés de temperaturas refrigeradas, que vai ser aí de 0 a 4 graus Celsius. A gente poderia utilizar a temperatura de congelamento? Poderia, tá? Por mais que muita gente fala que não se deve congelar o ovo, vai alterar e tudo mais, a gente pode congelar, mas tem alguns métodos para fazer esse processo de congelamento e a gente vai falar na próxima aula, tá? Só que, quando a gente pensa nesse processo de refrigeração, né, de 0 a 4 graus Celsius, infelizmente, isso acaba aumentando o custo de produção daquele ovo, tá? E por isso que a grande maioria desses ovos, eles acabam sendo vendidos no mercado em temperatura ambiente, tá? Mas principalmente pelo fato da refrigeração. Só que como é um produto de alto consumo, de alta busca, de alta saída do mercado, não vai ter tantos problemas, né? Mas se ficar muito tempo ali armazenado sem
ter nenhuma refrigeração, ele pode envelhecer mais rapidamente. Quando a gente fala, então, do ovo, né, é muito importante a gente lembrar que a avicultura, né, de postura, de criação de galinhas que vão pôr ovos, né, tem alcançado níveis muito altos no Brasil. Só para vocês terem ideia, em 2018, tá? Houve uma produção de ovos de quase 847 milhões de dúzias, não é de ovos, é 847 milhões de dúzias no primeiro trimestre de 2018, tá? O que aumentou 7% do que aconteceu em 2017, e aí equivale a aproximadamente 56 milhões de dúzias a mais do que 2017. Então, é muita coisa sendo produzida, tá? E aí, quando a gente fala dessa produção, é uma produção que acontece no país todo, tá? Por causa da sua alta perecibilidade, eu não consigo produzir no Rio Grande do Sul e distribuir para o país todo, mesmo tendo aí controles e processos bastante específicos, tá? A grande parte da produção de ovos, então, acontece no estado de São Paulo, tá? Que tem aí aproximadamente 29,7% do total nacional. Depois a gente tem Minas Gerais com 9,6%, Espírito Santo com 8,7% e Paraná 8,6%. Esses são os principais produtores de ovos no Brasil, tá? Mas ele é produzido em toda a região, em todo o país, tá? Em todo o Brasil. E aí é importante, né, a gente definir quem são os ovos, né? Então a gente consegue definir esse ovo de 3 formas, tá? Então a gente tem o ovo fresco, o ovo frigorificado e a conserva de ovos, tá? Então quando eu falo de ovo fresco, entende-se como o ovo que está em casca, que não foi conservado por nenhum processo e se enquadra na classificação estabelecida, né, pela Anvisa. Este ovo, né, ele perde sua denominação de fresco se for submetido a temperaturas inferiores a 8 graus Celsius, tá? Visto que a temperatura recomendada para armazenamento do ovo fresco está entre 8 e 15 graus Celsius, com uma umidade relativa de 70% a 90%, tá? Então, isso é o ovo fresco. Quando eu falo do ovo frigorificado, ele vai se referir ao ovo em casca, conservada pelo frio industrial, tá? Então, ele foi conservado lá na indústria, já é toda a cadeia que ele vai ser entregue, ele acaba sendo feito em temperaturas baixas, que vai ser de 0 a 1 grau Celsius, tá? Em câmera, com circulação de ar, com grau higrométrico apropriado e de preferência com gás inerte. Então, não vai ter ali oxigênio, vai ser um gás que não vai alterar ali a característica do ovo, tá? E conserva de ovos já é o produto resultante do tratamento do ovo, sem casca ou parte do ovo. Então, eu posso separar o ovo em gema, em clara, posso fazer os dois juntos, e que possam ter sido pasteurizados, ou resfriados, ou congelados, ou adoçados, ou salgados, ou desidratados, ou liofilizados. Então, a gente tem aí o processamento desses ovos, tá? Então, então, essas são as 3 principais definições aí do ovo. Então, normalmente, o que a gente compra no mercado, que a gente mais consome, é o ovo fresco, tá? Mas depois eu vou explicar um pouquinho o que é ovo fresco. Ah, professora, mas eu deixei o ovo na geladeira a 0 graus. Ele não é mais ovo fresco? Quando ele é conservado de maneira industrial, ele deixa de ser fresco. Na sua casa, ele ainda, né, tá ali considerado como fresco. Então, a gente tem aí a composição do ovo, tá? Então, um ovo normal de aproximadamente, ele vai ter aproximadamente 50 a 60 gramas, e ele vai ser constituído de 76% de água, tá? 13% de proteínas, 10% de lipídios, 1% de sal, e aí a gente tem carboidrato, mas é em quantidade bastante pequena, tá? E vai estar mais presente na gema.
A gente vai ter as vitaminas do complexo B e as lipossolúveis, que é a vitamina A, D e K. Vai ter presença também de cálcio, ferro, enxofre e lecitina, tá? Então, isso tudo está presente em um ovinho daquele tamanhozinho que a gente vê e compra e consome diariamente, tá? Só para vocês terem aqui essa tabela, tá? É uma tabela comparativa entre o valor nutritivo de um ovo inteiro, de um albumen, que é a clara, tá? Que ela também é considerada como albumen, e a gema, tá? Então, o ovo inteiro ele vai ter aí aproximadamente 74 quilocalorias, a clara 17 quilocalorias e a gema 55 quilocalorias. E aí aqui a gente tem as quantidades referentes a proteína, gorduras saturadas, trans, colesterol e assim por diante, tá? Então, por exemplo, na clara do ovo a gente não tem colesterol praticamente, mas na gema a gente já tem, né? Mas é um colesterol que não vai trazer tantos malefícios, tá? Não é o que era falado antigamente aí, quando a gente falava do ovo, que não podia comer, porque ia ficar tudo doente, morrer do coração, enfim. Então, aqui a gente tem essas informações relacionadas ao ovo, tá? Então, depois vocês podem olhar com mais calma, cada um. Então, por exemplo, ó, tem proteína, então, de proteína a gente tem, então, 6,3, né, gramas em um ovo. No albumen eu tenho 3,6 gramas e na gema eu tenho 2,7. Então, tanto na clara como na gema eu tenho proteína. Carboidrato eu vou ter, mas é pouquinha quantidade, ó, vocês podem ver aqui, é bem pouquinho. Gordura total é pouco também, se a gente for avaliar. Então, no ovo inteiro eu tenho 5 gramas. Na albumen eu tenho 0,06, na gema eu tenho 4,51. Então, aqui a gente consegue comparar, né, o que está presente aí nesse ovo e entender como utilizar ele, de que forma, se é melhor eu utilizar proteína, gema, enfim. Então, a gente consegue fazer essa avaliação, tá? Através da análise dessa tabela. Além disso, né, quando a gente fala do ovo, ele tem duas principais partes, que é a clara, tá? Ou o albumen e a gema. Então, essa parte mais amarela, mais escura aqui é a gema, tá? Que vai ter aí aproximadamente 30% do peso total do ovo é de gema. E a clara já é essa coloração aqui mais clarinha, que a gente vai ter aí aproximadamente 70%, tá? Então, é bem interessante quando a gente fala aí sobre o ovo e a gente entender. Então, aqui a gente tem a casca, tem a membrana externa, a membrana interna, tem a membrana vitelina, né, que normalmente o pessoal tira quando vai produzir alguma coisa. E aí, gente, vocês estão vendo aqui, ó, a câmara de ar? Isso daqui é muito importante a gente entender que ela existe quando a gente vai avaliar o frescor do ovo e o porquê que ele sobe ou não, tá? Quando a gente coloca lá na água para avaliar se o ovo está ou não está fresco. Tudo bem? E aí, então, a gente vai falar um pouquinho da gema, um pouquinho da clara, tá? Então, quando a gente fala da gema, a gente está falando da porção mais rica do ovo, do ponto de vista nutricional, tá? E ele vai aí representar aproximadamente 30% do total do ovo. A gema, então, ela é uma emulsão de gordura em água, tá? Composta por proteínas, lipídios, né? Então, eu tenho 16% de proteína, 34% de gordura, tá? De lipídio. Além disso, eu vou ter as vitaminas solúveis em lipídios, as lipossolúveis, que a gente tem a D, a E, a K. Vou ter glicose, que é carboidrato, vou ter a lecitina, que é emulsificante, vou ter sais minerais e, além disso, tenho ainda a membrana vitelina, tá? A gema, então, ela é formada por um ovário, desculpa. Ela tem uma formação esférica de cor amarelo-laranja, tá? E o principal pigmento da gema é a xantofila e o caroteno. A xantofila é uma cor esverdeada e o caroteno é amarelo, laranja, tá? E aí, por isso que a gente tem essa cor do ovo bem específica. E aí, quando a gente fala, né, da gema, ela é a parte central ali do ovo, tá?
Então, ela é composta, a gema, principalmente por proteínas principais, que a gente vai chamar que se chamam ovovitelina e a levitina. Os lipídios, que a gente vai ter triglicerídeos, fosfolipídios e colesterol. Vitaminas, todas as vitaminas, com exceto a vitamina C, tá? E um pH em torno de 6,0, e às vezes ele acaba se alterando quando é exposto a meios ácidos, tá? Ou neutros. Mas a proteína, a gema, ela vai estar bem próxima a um pH neutro, tá? Que é o 7,0. Então, a coloração da gema dos ovos, então, né? Então, ela vai ter, ela pode se modificar a sua coloração de acordo com o tipo do ovo, a raça e o tipo de alimentação. Então, pode ser que ela seja mais amarela ou um amarelo mais claro. Então, isso vai interferir, tá? E essa coloração, ela sempre vai estar presente devido à presença dos carotenoides que estão presentes na ração do animal, tá? Da galinha, no caso, lá na granja. Então, é através da alimentação que normalmente altera aí a cor da gema, tá? Além disso, a gente tem a lecitina, tá? Que vai estar presente aí nas gemas. A gente tem lecitina na soja, a gente tem lecitina no arroz, tá? E a gema, ela é bastante rica em lecitina e por isso ela tem um poder bastante emulsificante, tá? E aí por isso que na gema muitas vezes a gente consegue misturar, né, água com óleo, tá? Por causa desse poder que a lecitina traz para o ovo. Então, a gema, né, por ela ser considerada um emulsificante natural, muitas vezes ela é adicionada na fabricação de alimentos como a maionese, massas para bolo e sorvetes caseiros. Às vezes ela não é adicionada para dar sabor, mas ela é simplesmente para poder fazer a junção entre a parte aquosa e a parte lipídica daquela mistura que eu estou fazendo. E aí, consequentemente, eu vou ter um outro resultado, tá? Além disso, a gente vai ter a clara, tá? A clara, ela também é conhecida como albúmen e ela é uma solução aquosa que tem ali uma grande concentração de proteínas. A clara é muito interessante que ela vai, querendo ou não, né, envolver a gema e a sua principal característica é manter essa gema centralizada, tá? De forma que ela consiga proteger a gema de impactos, tá? E ela não romper, porque na verdade tem que pensar que o ovo ele tem a característica para nascer os pintinhos, que depois vão virar frango ou galinha, tá? Então, por isso que tem ali a gema que vai fazer ali a proteção, a clara que vai fazer a proteção da gema, tá? Então, o albúmen, né, ou a clara, então, ela é a responsável pela proteção contra os impactos e também para cuidar da variação de temperatura que pode acontecer ali através de um aquecimento, enfim. Então, ela tenta sempre proteger, né? A clara ali, ela vai sempre ser o processo ali de proteção da gema, tá? A clara, ela vai representar de 56% a 61% do peso total do ovo, tá? Dessa porcentagem, ela é composta por 88,5% de água e 13,% de proteínas, tá? E aí, dentro dessas proteínas, a gente vai ter as vitaminas do complexo B, como, por exemplo, a riboflavina, e traços de gordura. Então, na clara, eu tenho pouquíssima gordura, tá? O albúmen, né, ela é dividida por 4 camadas distintas, tá? Então, aqui o albúmen, que é essa parte branquinha aqui, então, ela vai ser formada por 4 partes. Então, a gente tem uma fração externa, que é fluida e fina, ao lado da membrana da casca, tá? Depois, a gente tem uma camada espessa e viscosa intermediária. A gente vai ter as chalasas, e o conteúdo de cada camada é cerca de 23,7, então, vai ser essa fração externa, 23,7. A camada espessa e viscosa, que é aquele líquido mais viscoso mesmo, a gente já tem ali 57,3. Depois eu tenho uma camada fluida e fina, 16,8,
e 2,7 de chalasas, tá? Então, aqui a gente tem, então, a chalasa é essa divisãozinha aqui, ó, bem pequenininha, daí depois eu tenho a membrana, tem outra membrana, e assim por diante. E aí, né, quando a gente fala sobre o ovo, é muito importante a gente falar dos benefícios, né? Porque é importante ele estar presente na alimentação nossa no dia a dia. Então, quando a gente fala da casca, a casca ela tem um benefício muito específico que está bastante relacionado com o cálcio, né? Que vai aí proteger o idoso, ou a mulher, ou o homem, enfim, a doença conhecida osteoporose, né? Então, pessoas muitas vezes que têm problema de osteoporose acaba adicionando pó da casca de ovo, tá? Na alimentação para melhorar a densidade óssea, tá? Então, isso é bem interessante. Então, ela é bastante rica em cálcio, tá? A clara, que é a porção gelatinosa do ovo, ou a parte transparente do ovo, né? Ela tem uma excelente fonte proteica ali de 13%, tá? Ela é rica em albumina, e ela é indicada para pessoas que necessitam de reposição eficiente de proteínas, como, por exemplo, pessoas praticantes de exercício físico. A gente também, hoje em dia, poderia indicar pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, pessoas que têm ali, que consomem muitas vezes pouca proteína para o tanto que elas precisavam consumir, tá? Além disso, acaba sendo bastante utilizado como complemento de dietas de emagrecimento, tá? Ou pessoas que têm deficiência de fontes proteicas, que não conseguem aí consumir muita carne, enfim, tá? Então, às vezes é melhor a gente comer mais ovos do que um pedacinho só de carne. No sentido das proteínas, tá? A gente tem o ferro aí que a gente não consegue muito substituir por outro alimento. Aí a gente tem a gema, que é a parte central do ovo, né? E a amarela. Ela é bastante rica em nutrientes, como vitaminas e sais minerais. Ela é responsável pelo aumento do colesterol, tá? Mas não é o colesterol ruim. E isso a gente consegue avaliar por pessoas que consomem 4 ovos por semana. Óbvio, pessoas que comem 15 ovos por dia vai ter um excesso, mas quem come 15 ovos por dia tem um motivo normalmente, porque treinam, e aí, por causa do seu ritmo de vida, acaba conseguindo fazer com que esse colesterol esteja controlado, tá? Então, além disso, né, a gema ela é uma ótima fonte de antioxidante, então ela vai auxiliar aí nos processos de anti-envelhecimento, tá? Ela é fonte de ferro também, ácido fólico, lecitina, biotina, que pode combater a depressão, tá? Antioxidantes, como eu já comentei, vitaminas B, vitaminas E, entre outros nutrientes. Então, gente, se vocês forem parar para pensar tudo que eu falei até agora, o ovo ele é muito rico, né? Então, ele tem praticamente tudo que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, por isso que é importante a gente ter aí o consumo desse produto diariamente. E aí, a gente vai ver um pouquinho sobre a utilização e a aplicação de ovos na culinária, na cozinha, no processamento de alimentos, tá? Então, a gente tem alguns tipos de ovos, tá? E aonde que eles são aplicados e quais são as vantagens, tá? Então, por que o ideal não é utilizar o ovo in natura? Por causa da contaminação microbiológica, por causa que muitas vezes a gente não tem ali como garantir que o ovo passou por um processo onde ele eliminou os micro-organismos, a salmonela, entre outras coisas. Então, a gente hoje em dia tem aí algumas indústrias que processam esse ovo e me garante, né, que esse ovo que está sendo entregue não vai me trazer nenhum prejuízo, nenhum problema à saúde. Então, a gente tem aí o ovo integral. O que é o ovo integral? É o ovo que soma gema e clara, tá? A gente pode aplicar esse ovo integral desidratado em massas, biscoitos, bolos, pães, doces, omeletes, tortas, entre outras, tá? Então, aquela receita que precisa do ovo in natura, eu posso substituir pelo ovo integral desidratado, tá? Quais são as principais vantagens? Ele consegue melhorar a estrutura e a textura, tá? Existe uma maior facilidade na utilização.
eu consigo misturar esse ovo com os ingredientes secos, então isso também é bem interessante, né? Porque às vezes a gente não consegue misturar tudo o ovo quando a gente vai fazer na mão, porque ele às vezes não se mistura de forma tão fácil, tá? E além disso, a gente consegue transportá-lo e estocá-lo à temperatura ambiente. Então, isso já me barateia, né? Barateia o custo de produção dos meus produtos, do meu armazenamento, eu não vou ter gasto com energia e assim por diante. Além do ovo integral desidratado, existe o ovo integral desidratado glucosado, tá? É um ovo que vai ter ali a presença da glucose. E esse ovo, o ideal da sua utilização é na produção de produtos de panificação, tá? Como biscoitos, bolos, bolachas, champanhe, bolacha champanhe, em outras receitas também substituição ao ovo in natura, tá? A principal vantagem é fornecer uma maior aeração à massa, tá? Resultando num produto final com melhor textura e também ele pode ser estocado em temperatura ambiente, também reduzindo o custo de produção. Quando eu falo do ovo integral glucosado, ele ainda vai me auxiliar ali nas reações de Maillard, que é aquela coloração que eu quero que aconteça no meu produto, o dourar do meu pão, do meu biscoito, do meu bolo e assim por diante, tá? Então, por isso que muitas vezes é interessante utilizar esse ovo. Aí a gente vai ter a utilização da gema. Então, eu tenho a gema de ovo desidratada e tenho a gema de ovo desidratada especial para maionese, tá? Quando eu falo da gema de ovo desidratada, eu consigo utilizar ela em panetones, waffles, casquinhas, para sorvete, no próprio sorvete, nos biscoitos, nos bolos de Páscoa, entre outros. Até em shampoo a gente utiliza muitas vezes a gema de ovo desidratada, tá? Então, a gente sempre utiliza a gema de ovo desidratada quando na receita pede gema in natura. Então, qual que são as principais vantagens? Eu consigo comprar somente aquilo que eu preciso, tá? Que, por exemplo, a gema do ovo. Não gero subproduto, não tenho lixo, né? Vamos colocar assim, não tenho resíduo para eliminar. Tenho uma maior facilidade na utilização, né, desse produto. Consigo fazer a mistura ali também de forma mais fácil, tá? E além disso, também tem a característica que ele pode ser transportado e estocado em temperaturas ambiente. Aí eu tenho a gema de ovo desidratada, que é especial para maionese, tá? Então ela tem um processo um pouquinho diferente para obter ela. Ela é ideal na produção de maionese e molhos para salada, tá? E por que a gente pode utilizar ela? Qual que é a vantagem de utilizar essa gema de ovo? É por causa do processo de emulsão. Quando a gente faz uma maionese, ela é uma emulsão, tá? E aí eu consigo ter uma maior consistência dessa maionese. Eu não tô falando da maionese de batata, tô falando da maionese mesmo que a gente passa às vezes no pão, recheia alguma coisa, tá? Ela tem uma maior estabilidade se aplicada tanto ao frio como ao calor, então ela não vai derreter facilmente, tá? E por isso eu consigo utilizar daí a maionese na elaboração de produtos quentes. E da mesma forma que os outros produtos, eu consigo transportar e estocar esse produto em temperatura ambiente. Além disso, eu vou ter aí a clara de ovo desidratada, então eu tenho a clara de ovo desidratada standard, a Height Whip e a Height Gel, tá? Então, a standard eu vou utilizar em massas, bebidas, merenda escolar, suplementos alimentares, para esportistas, gestantes, alimentação integral e em receitas que pedem clara in natura, tá? Vantagem da utilização da clara de ovo standard. Ela tem alto poder, né, alto valor proteico, tá? E um valor de proteína de alta qualidade. Eu consigo adquirir simplesmente o produto que eu preciso, tá? E não vou ter aí produção de resíduo. E além disso, eu armazeno em temperatura ambiente, tá? Quando eu falo da Height Whip, ela é utilizada normalmente para produção de produtos como suspiros, marshmallows, recheios para chocolate, coberturas para bolo, doces, torrones, entre outros, também substituindo a clara in natura, tá? A principal vantagem é que a Height Whip me permite uma maior aeração e uma textura mais leve, que é o caso, por exemplo, a produção de suspiro, mousse, soufflé,
marshmallow, eu preciso que ela tenha bastante aeração e que me dê uma textura bastante leve, tá? Ela vai me garantir uma maior estabilidade à estrutura da espuma, então eu vou conseguir formar a espuma e essa espuma ela não vai se desmontar facilmente, tá? E também consigo armazenar ela aí em temperatura ambiente, tá? Já a Height Gel, tá? Ela é utilizada normalmente para massas, coberturas para bolo, doce, torrones, merengues, mousses, soufflés, embutidos, em processos ligantes, né, ou aglutinantes, como, por exemplo, para hambúrgueres, ou outros produtos à base de carne, peixes e vegetais, e também sempre substituindo em receitas que pedem clara in natura, tá? A sua principal vantagem, né, por que a gente pode utilizar essa Height Gel, é que ela vai formar, vai ter uma força de gel e uma ação de liga. Então, ela vai fazer esse processo, vai formar a gelificação desse produto que eu preciso e vai ligar. E aí, normalmente, ela não vai se desestabilizar muito fácil. Além disso, ela vai proporcionar uma rigidez para aquele gel, para aquele produto que eu estou elaborando, tá? Então, por isso que é bastante interessante. E a gente só falou dos desidratados aqui, tá? A gente vai continuar na próxima aula falar um pouquinho dos outros, que a gente vai ter ovo pasteurizado, ovo congelado, ovo liofilizado. E então, só de desidratado, eu tenho 7 produtos que eu posso utilizar o ovo, e aí eu consigo utilizar em processos diferentes, em produtos diferentes, isso que é bem interessante. E aí, né, para a gente falar um pouquinho, então, que eu comentei para vocês, é como saber se o ovo está fresco. Como que a gente pode, então, saber se o ovo está fresco? Quando a gente fala, né, disso, muitas vezes as pessoas acham que, não faz assim, faz de outro jeito, não é bem assim, e etc, né? Mas a gente pode pensar, né, se eu pegar esse ovo, colocar num copo de água, tá? A forma com que ele vai se comportar vai me mostrar se o ovo tá fresco, se o ovo não é fresco, ou se o ovo tá estragado, tá? Quando eu falo do ovo fresco, o que ele faz? Ele vai para o fundo do copo, tá? E ele permanece no fundo do copo. Por quê? Porque ele é mais pesado, tá? Ele tem uma densidade maior do que a água, então ele tem um valor maior, um peso maior, e por isso ele faz, e ele pesa e ele permanece lá embaixo, tá? Quando eu falo do ovo que não é fresco, tá? O que normalmente acontece? Ele normalmente fica com a ponta do ovo para baixo. Por quê? Vocês lembram que eu comentei daquela câmara de ar? Essa câmara de ar, ela normalmente aumenta, tá? E aí ela acaba indo para onde tem maior espaço, e aí ela faz com que o ovo fique de cabeça para baixo, tá? E o ovo estragado, o que ele faz? Ele vai para o fundo do copo, mas ele volta, ele submerge, tá? E ele é mais leve do que a água. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de ar dentro dele, que normalmente são gases produzidos pelas próprias bactérias, tá? Então, por isso que é bem interessante a gente fazer, às vezes, esses testes. Não sei se tá bom, não sei quando comprou, enfim. Aí eu consigo, através dessas 3 formas com que o ovo vai ficar, entender se eu elimino ou não esse ovo, tá? E aí, nesse caso aqui, o primeiro é um ovo fresco, né, que vai ter ali de 1 a 5 dias, que não vai boiar, ele vai lá para o fundo e vai permanecer no fundo, então tá ok, posso consumir. Se o ovo virar de ponta cabeça, tá? É bom eu ficar de olho, já fazer o consumo dele mais rápido do que esse, porque ele não é fresco, então ele já está um pouquinho mais velho, um pouquinho mais antigo, está aumentando ali a produção de gás e de ar dentro dele, tá? E aí ele tá ali dentro de 5 a 15 dias, tá? E se ele boiar, o ovo tá estragado, joguem fora, danger, tá perigoso, não consuma, tá? Porque aqui a gente pode ter problemas aí de saúde relacionado ao consumo do ovo, tá?
Então, a aula de hoje foi curtinha, né? Porque é a primeira aula, ela é mais curta mesmo. Espero que tenham gostado.